Geladeira Consul não gela. Pessoal, Sérgio aqui da Temp Mike falando. Esse vídeo hoje aqui eu vou pegar aqui o gancho do Renan, né? Tem uma assistência técnica aí no Rio de Janeiro. Eu posso colocar até, vou colocar não, aí aqui na descrição o contato dele, para quem foi da região dele, entre em contato. Excelente técnico. E ele está colaborando aí, passando um vídeo prático, caso de oficina, né? E eu vou fazer umas considerações finais assim que vocês assistirem o vídeo, para fazer um complemento ao vídeo dele, para ficar aí top das galáxias, beleza? Mas o procedimento que ele fez aí é correto, perfeito, eu só quero acrescentar para ficar aí, para fechar com chave de ouro. Então, roda o vídeo. Aqui pessoal, mais um vídeo de ajuda aí para quem está começando, tem dificuldade de dar esses diagnósticos. Essa geladeira aqui a cliente estava relatando, me vendeu ela, né? A geladeira estava de fábrica ainda, nunca tinha sido mexida. É uma CRD 36. Parece ser a mesma geladeira que o Ailton estava aí, né? Com problema lá, que tinha trocado o sensor e não estava desligando. A cliente se queixava que não gelava a parte de baixo. Aí não quis consertar, me vendeu. O que eu fiz? Com a geladeira desligada da tomada, por isso que é bom você ter ou essa válvula aqui perfuradora. Pode ver que não tem válvula Schrödinger, estava lá de fábrica ainda, ó. Filtro original, a geladeira nunca tinha sido mexida, tá? Nova essa geladeira praticamente. O que eu fiz? Coloquei a válvula perfuradora ali, acessei o sistema, conectei o manifold e a pressão com ela desligada estava mais ou menos aqui, ó, 50, um pouquinho depois de 50 PSI. Quando eu liguei a geladeira, ela desceu, ó, e olha lá, tá praticamente em vácuo, ó. E ela tá gelando bem em cima, hein? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou injetar gás aqui agora, né? Ela pega lá 105 gramas, 134A, então ela tem que trabalhar aqui entre 0 e 5 PSI, nessa faixa aqui, entre 0 e 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar fluido. Se ela estabilizar aqui em 0 ou 5 e começar a aquecer legal a grade aqui, que tá só morninha, ó, muito pouquinho. Se ela estabilizar aqui e começar a aquecer bem, então a gente já sabe que é vazamento. Agora, se eu injetar gás, o ponteiro vai lá em cima e depois continuar em vácuo, aí a gente já sabe que ou o filtro está obstruído ou o capilar está entupido ou parcialmente entupido. Então é por isso que é importante você ter o alicate perfurador, né, para você poder acessar o sistema, que é muito importante. Você já tendo esse diagnóstico, você, pum, se tiver válvula aqui, beleza, só você conectar, ligar a geladeira, primeiro ver aonde que estava a pressão, né, com ela desligada, e quando desliga o gás recua, o ponteiro recua, né, que estabiliza a pressão. Ligou, ela tem que estabilizar na pressão de trabalho, ela tá trabalhando praticamente em vácuo, ela tá quase lá no menos 30 lá. Enfim, agora eu vou colocar fluido aqui. Se ela continuar em vácuo, não subir, menos mal, que a gente já sabe ali, quer dizer, menos mal entre aspas, né, que esse capilar aí não tem como substituir ele, não é frost free. Dependendo de onde ele estiver obstruído aí, o máximo que pode fazer é vir seguindo ele aqui, cortando, para ver se desobstrui e emendar ele, para tentar salvar, né, mas eu vou ver. Eu vou colocar gás aqui, depois eu volto aí para poder ver como é que ela vai se comportar. Ó, já conectei a garrafa aqui, já expurguei o ar da mangueira, garrafa sempre em pé, né? O compressor tá ligado. Vamos começar a adicionar fluido aqui, ó. Colocando. Vamos ver se ele vai estabilizar ou se vai permanecer em vácuo. Ó, já deu uma
Deu uma levantada, né? Ih, sei não, hein? Vamos lá. Ela entra devagar porque ali é só uma agulhazinha, né, que fura. Faz um furinho bem pequenininho. Aí o fluido entra devagar mesmo, mas não tá tendo resultado não, hein? Tô achando que isso aí é obstrução mesmo, hein? Ó, colocando fluido. Já era pra ele estar. O ponteiro já era pra estar subindo a pressão, hein? A grade permanece, a condensadora permanece na mesma, não aquece. Então, tá vendo, pessoal? Então não tem muito mistério. Então aqui, olha lá, o ponteiro continua na mesma coisa, não estabilizou a pressão. Então, como a gente viu que o ponteiro está retraindo, é sinal que o compressor tá bom, tá com compressão, só que ou o filtro ou o capilar tá parcialmente obstruído. Ó, vê que eu estou colocando gás, ó, não aquece o condensador, aquece muito pouco e não estabiliza a pressão, ó. Pela quantidade de gás que está colocando, já era para ele estar se aproximando aqui do zero. Eu coloco pressão, aí o compressor vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Como está obstruído, vai entrando em vácuo lá. O condensador aqui aquece muito pouco e ele volta lá para o mesmo lugar lá. Pode ver, ó. Então é isso aí, galera. Então aqui a gente já sabe que vamos torcer para ser só o filtro, né? Limpeza no sistema. E vamos que vamos. Pessoal, vocês assistiram o vídeo, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte. Vamos lá, número 1. O compressor, quando vaza fluido refrigerante, ele descobriu isso, que quando ele colocou lá a válvula perfuradora, ele falou que estava com poucos PSIs, né? Chegou nem a 10, 5, 4, 6 lá, com ela parada, e significa realmente que houve vazamento de fluido refrigerante. Uma geladeira, mais ou menos, ela fica entre 20 e 30 PSI equalizada, né? Ou seja, assim que você coloca a válvula perfuradora lá, dá uns 20 e poucos, né? Pode variar de geladeira para geladeira, mas entre 20 e 30 PSI. Ela teria que estar gelando. Como ele disse que estava abaixo de 10, né? 5, lá 6, significa realmente que vazou o fluido refrigerante. A geladeira, quando ela vaza o fluido refrigerante, pode causar um dano no compressor, porque o compressor ele se utiliza do fluido refrigerante para refrigerar o próprio motor elétrico que tem nele. O próprio compressor, assim, um conjunto, né? Motocompressor. Então, conforme o fluido refrigerante vai escapando, esse compressor vai aquecendo, aquecendo, e vai escapando mais, ele vai aquecendo cada vez mais. Chega uma hora que ele pode ou destruir o verniz da bobina do motor elétrico e esse motor entrar em curto, e vai ficar desligando toda hora pelo protetor térmico. Pode haver travamento mecânico por problema de lubrificação, esse óleo vai se deteriorar, ok? Ou pode acontecer um empeno da válvula de descarga. Isso aí, então vamos lá. Como ele ficou aplicando fluido refrigerante, e vi que a pressão não subia, temos duas possibilidades aí. Uma, a válvula de descarga ela pode estar empenada e o compressor não vai ter condições de comprimir e botar pressão. Aí a válvula de sucção está funcionando, por isso que fica em vácuo, porque a de descarga não está conseguindo empurrar fluido refrigerante o suficiente para que haja aí um equilíbrio com as pressões. Então, válvula pode estar empenada. Outro fato também, realmente, o filtro secador pode estar parcialmente entupido e o tubo capilar também pode estar entupido. Aí vai manter essa pressão negativa. Então, fiquem muito atentos a isso. E eu vou dar uma dica aí no final. E outro problema também é o seguinte, vamos supor que não aconteceu nem o caso aí do vídeo, mas eu já vou adiantando aqui, que aconteceu tudo o que aconteceu aí. Você colocou lá, viu que vazou gás, aí você está aplicando fluido e de repente começa a subir a pressão, vai subindo, subindo. Só que depois não desce, o motor fica funcionando e a pressão não desce. Aí acontece o contrário, tá, gente?
acontece que a válvula de sucção pode estar empenada e ela não consegue mais fazer a sucção, por isso que fica a pressão muito alta. Aí o compressor já foi para o saco também, ok? A dica que eu dou, quando vocês pegarem esse caso que ele pegou, né, nunca dê o orçamento para o cliente dizendo, olha, eu vou aplicar um fluido refrigerante, né, tira o motor. E, claro, se acontecer isso conforme ele mostra no vídeo, aplicou fluido e nada do negócio funcionar. Você tira o motor e faz teste, né, nesse motor, com a válvula de descarga, faz o teste de estanqueidade, verifica como é que está a pressão de sucção com um manifold na saída lá para ver como é que no tubo de descarga, né, para ver se chega pelo menos a 450 PSI. Testa esse motor, tá ok? Porque senão pode acontecer de você dar um orçamento e depois descobrir que o motor está ferrado. Não pensa só que é o fluido refrigerante e o motor está ferrado. Então fica aí essa dica, tá, gente? Como aconteceu no vídeo dele, se por acaso a pressão não subir, pode ser válvula de descarga empenada, pode ser que esteja entupido o filtro secador ou o tubo capilar. Ou se a pressão subir e não baixar, conforme você vai aplicando o fluido refrigerante, pode ser que a válvula de sucção esteja danificada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quero agradecer ao Renan, que é o técnico aí no Rio de Janeiro, tá contribuindo aí com o canal, ok? E com uma dica aí muito prática, muito legal. Muito obrigado mesmo, Renan. Quem tiver interesse em fazer serviços dele, vou estar colocando o contato dele aí na descrição. Ok, pessoal? Se gostaram, deixa aquele like, deixa o comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.